Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Estou aqui no Renko 10 do mini índice. O índice hoje abriu em alta, né? Logo fez esse topo aqui no início do dia. Tracei a minha submap aqui para esperar uma divergência. O flow estava até dando condições aqui, né? Tudo indicava uma divergência aqui, mas o preço não retornou lá na nossa submap para pegar a nossa ordem. Mas quando chegou aqui nessa barra, configurou o operacional descida de onda. Veja que a False Balance acendeu, a Power tocou na zero aqui, então seria a entrada aqui. Porém, como eu estava decidido a entrar no recuo do box, ou seja, um box para trás, né, na abertura do box onde configurou o sinal, então apregoei a minha ordem aqui, mas o preço não voltou lá para pegar, não teve nenhum pavio, né? Quem entrou no fechamento do box aqui, pegou essa ordem e saiu no break-even, né? Porque o preço retornou, então se ele protegeu a operação aqui, ele saiu no break-even. Quando chegou aqui, fez esse fundo, eu marquei aqui a minha submap, a Power estava na menos 12, e aí quando o preço retornou aqui próximo da nossa submap, eu apregoei a minha ordem porque a Power estava na menos 4, né? Então tínhamos aqui uma divergência, né? E aí essa próxima barra pegou a minha ordem e fui estopado logo em seguida porque o preço nem respirou, desceu direto aqui. Beleza? Então esse foi o primeiro stop do dia e a primeira operação, né? Quando chegou aqui na frente, teve esse topo aqui, eu marquei minha submap. Era uma divergência linda, né, para a gente pegar, porque quando chegou aqui, perceba que o flow estava com a Power na zero, né? Antes estava na 8, agora na zero. Ainda foi aqui mais próximo nesse outro topo, mas não chegou na minha submap para pegar minha ordem. Então não peguei essa operação. Vamos para frente. Aqui já identificamos um deslocamento de map que saiu aqui da I2 para I1. Continuou trabalhando aqui na I1, subiu um pouquinho aqui, trabalhou na map 0, subiu um pouquinho, desceu e não conseguiu romper a I1. Então foi um deslocamento de map que foi confirmado aqui por esse fundo. Então a partir daqui eu fiquei esperando uma oportunidade para pegar uma operação numa subida de onda, né? Que foi logo aqui que configurou nessa barra. Então apregoei a minha ordem aqui. O pavio veio buscar e peguei minhas 2 frações e meia, né? 225 pontos. Essa foi a primeira operação vencedora do dia. E quando chegou aqui próximo da S4, formou esse topo, eu marquei a minha submap. O B-Filter estava tendo uma discrepância aqui, ou seja, era uma divergência, né, que estava se configurando aqui, porém o preço não retornou lá na minha submap para eu pegar no modo arrojado, né? Então eu tive que pegar no modo conservador. Aqui teve esse deslocamento de map da S4 para S3 e esse outro topinho aqui, perceba que são 2 topinhos aqui, né? Esse aqui vazou a S3, esse outro nem conseguiu romper a S3, então está dando uma demonstração aqui de perda de força de alta, né? De força compradora. E aí quando chegou aqui, configurou o nosso sinal descida de onda juntamente com a divergência no B-Filter no modo conservador, que é quando a Power toca na zero. Porém, eu peguei essa operação uma barra antes por causa desse cilindro que formou aqui na Power Line. É o único cilindro que forma na Power Line e ele acontece de tempos em tempos, né? Demora muito para ele acontecer. Mas quando ele acontece, ele serve para a gente confluir com o nosso operacional, com o contexto que a gente está lendo naquele momento. Então, a minha leitura aqui foi exatamente essa confirmação do movimento aqui da Power, né? Então eu apregoei a minha ordem aqui logo que formou esse cilindro, né? Não esperei tocar na zero, apregoei aqui no recuo, né? Um box atrás e aí pagou aqui as minhas 2 frações e meia, 225 pontos. E aí já parei por aqui, né? Já estava dando meio-dia
Então finalizei no mini índice e o resultado do mini índice hoje foi 450 pontos total dessas duas operações, menos um stop de 90 pontos, ficamos com lucro de 360 pontos. Beleza? Vamos ver então como é que foi o mini dólar. Estou aqui no Renko 5 do mini dólar. Hoje a nossa primeira oportunidade foi essa divergência aqui no B-Filter. Marquei minha submap nesse topo aqui. Perceba que nesse momento o B-Filter estava com um pico bem maior, né, do que esse pico aqui quando o preço aproximou da minha submap. Porém, não foi suficiente para pegar a minha entrada aqui no modo arrojado. Ele precisava tocar aqui na minha submap, né? Mas aí eu usei isso aqui como contexto, considerando também que era uma divergência dupla, porque o flow também estava com a discrepância aqui um nível abaixo, né? E aí eu esperei então a POE tocar na zero para confirmar a entrada dessa divergência do B-Filter aqui, tá bom? Então, quando chegou aqui, nessa barra, a POE tocou na zero e eu apregoei a minha ordem aqui, na abertura da barra, né? Recuei um box e aí passei ainda um calorzinho de 2 pontos e aí o preço veio buscar o meu alvo, né? Que são 10 pontos, nesse caso aqui, que eu estou trabalhando com 4 para 1, né? 10 pontos de alvo e 2,5 pontos de stop. Então, foi nossa única operação do dia, porque formou depois essa divergência. Eu ainda marquei aqui a minha submap, né? Mas eu não peguei essa operação por causa do contexto, né? Aqui tínhamos um deslocamento de ponto claro, já tinha deslocado a map, eu tinha pegado esse movimento aqui, inclusive, então eu estava acreditando que o preço poderia descer um pouco mais, e não desceu, né? Subiu, mas eu fiz essa leitura e não peguei essa operação. Mas o outro motivo também é que eu já tinha batido a minha meta, né? E perceba que eu peguei uma operação com alvo de 10 pontos para 2,5 pontos de stop. Essa operação aqui, divergência no flow, eu ia pegar ela com 4 pontos de alvo e 4 pontos de stop. Então, comparando o risco-retorno dessa operação com essa aqui, eu botei na balança e falei, é melhor ficar com a minha meta, que já está mais do que garantida ali, 10 pontos. Tá bom? Então, não peguei essa operação por causa desses fatores aí que eu mencionei. Porém, quem pegou, colocou aí a sua fração no bolso, né? Porque o preço desceu um pouquinho aqui, mas passou um calor infernal. Olhe lá se alguém não foi estopado, né? Dependendo do posicionamento que ele colocou ali, a submap pode até ter levado um stop aí. Mas quem pegou certinho aqui, pegou uma fração aí pelo menos, tá bom? Mas aí eu peguei somente essa operação. E quem operou no restante da manhã teve outras oportunidades aí, né? Mas eu parei por aqui, meta batida, 10 pontos de lucro, tá bom? Quem operou então com o Easy GPS hoje, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, teve essas oportunidades aqui que eu mostrei no mini dólar e também as que eu mostrei no mini índice. Então esse foi o pós-pregão Wisdom GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o Wisdom GPS não tem estresse, tem resultado.